Preciso fazer amor. Não se mexa ou vai doer mais, sussurrou o milionário na cadeira de rodas. O ático silencioso parecia prender a respiração junto com eles. A frase dele, tão pesada, tão mal compreendida à primeira escuta, ainda vibrava no ar, como se tivesse sido dita para alguém que ele não queria perder. Ela sentiu as mãos tremerem, não pelo toque, mas pelo pedido velado de vida que existia por trás. Ali diante daquele homem que todos chamavam de milionário, mas que agora mal sustentava o próprio corpo, algo se rompeu por dentro. Conte nos comentários de onde você está assistindo e se já viveu um amor que renasceu quando tudo parecia acabado. A luz fraca do monitor cardíaco desenhava sombras azuis no rosto dele, revelando um cansaço antigo que já não tinha só a ver com o acidente. Ele a olhava como quem procura uma saída para dentro de si mesmo, e ela, por um instante, não soube se deveria recuar ou permanecer exatamente onde estava. Havia uma verdade pulsando entre eles, contida, crua, quase dolorosa. E mesmo assim, ela não desviou os olhos. Se acredita em segundas chances, deixe seu like e se inscreva. Essa história é para você. Quando ele pediu que ela não se mexesse, ela sentiu o ar ficar mais denso, como se o mundo tivesse encolhido ao tamanho daquele gesto simples. A mão dele segurando sua munheca. Não havia erotismo ali. Havia medo, ferida aberta, necessidade de sentir algo que não fosse dor. Ela percebeu que sua proximidade não era ameaça, mas abrigo, e decidiu permanecer, mesmo com o coração acelerado, mesmo sem entender totalmente o que ele precisava reconstruir dentro de si. A respiração dos dois se encontrou de novo quando ela o estabilizou na cadeira, e por um segundo ele fechou os olhos, como quem relembra um corpo que já não reconhece. Ela viu o esforço, o orgulho quebrado, a vulnerabilidade extrema, e ali, naquele silêncio carregado, nasceu algo que não tinha nome, mas que apontava para um renascer lento, íntimo e inevitável. Se você acredita que ninguém renasce sozinho, comenta aqui embaixo. Eu acredito. O ático, apesar de luxuoso, carregava uma melancolia que não combinava com o homem que um dia dominara salas de reunião e plateias inteiras. As cortinas pesadas filtravam a luz da cidade, criando faixas de brilho que cruzavam o chão como lembranças que ele preferia evitar. Máquinas discretas piscavam, mantendo o ritmo das horas que para ele pareciam sempre iguais. Ela caminhava entre esses objetos com a naturalidade de quem conhece cada ruído, cada sombra, cada silêncio que ele tenta esconder. E mesmo assim, toda a noite parecia diferente quando ela chegava. O ar tinha um cheiro de metal limpo e madeira antiga, como se aquele espaço fosse uma mistura de passado e sobrevivência. A cama clínica no centro era um lembrete constante de tudo o que ele perdera no acidente, enquanto as prateleiras nas laterais exibiam troféus polidos demais, como se alguém tivesse tentado manter viva uma glória que já não cabia ali. Ela percebia esse contraste sempre, sucesso congelado ao redor, fragilidade pulsando no meio, e ele, preso entre os dois. O som mais constante não vinha das máquinas, mas do vento que entrava por uma janela que ele insistia em manter aberta, mesmo nas noites frias. Dizia que precisava ouvir algo que não fosse a própria mente, que precisava sentir a cidade respirando lá fora para lembrar que o mundo continuava em movimento. Ela, ao ajustar sua manta, sentia esse vento tocar sua pele como um lembrete suave de que ambos estavam tentando não desistir. Cada rajada era quase uma promessa de que ainda havia vida além da dor. As noites no ático duravam mais que o normal. O relógio na parede marcava horas que se arrastavam, especialmente nos momentos em que ele tentava se levantar sozinho, movido por uma teimosia que partia tanto o corpo quanto o orgulho. Ela observava de longe para não interferir antes que ele pedisse. Sabia que cada tentativa fazia parte do processo, mesmo quando terminava em gemidos contidos, e ainda assim permanecia ali, silenciosa, pronta para ampará-lo no instante exato em que o esforço virava sofrimento. Os objetos pessoais espalhados em cantos estratégicos contavam uma história que ele nunca falava. Fotos protegidas por molduras caras, livros com páginas marcadas, uma jaqueta de couro pendurada como se ainda fosse usada diariamente. Nada ali estava por acaso.
Ela sabia disso, porque cada item revelava um fragmento da vida que ele tentava recuperar. E cada vez que tocava um desses objetos para organizá-los, sentia uma responsabilidade inesperada, quase íntima, como se ajudasse a costurar uma identidade que havia se rasgado. A rotina no ático era precisa, quase ritualística. Manhãs com exercícios dolorosos, tardes em silêncio absoluto, noites de respiração pesada e conversas curtas. Mas, mesmo assim, ela percebia pequenas mudanças, o modo como ele a observava quando pensava que ela não notava, ou como relaxava os ombros quando ela chegava. Havia algo subterrâneo crescendo ali, algo tímido, cheio de cautela e medo. E embora nenhum dos dois assumisse, o ático já não era apenas um lugar de reabilitação. Era o terreno silencioso onde um renascer começava a tomar forma. Ela aprendera a ler seus silêncios antes mesmo de entender suas palavras. No começo, ele mal suportava que alguém o tocasse, como se cada contato revelasse uma fraqueza que ele não queria admitir. Mas, com o tempo, ela percebeu nuances no modo como ele respirava quando estava prestes a desistir, ou no jeito tenso com que cerrava a mandíbula antes de tentar um movimento novo. Cada gesto dizia mais do que suas frases curtas, e ela, paciente, decifrava tudo sem pressioná-lo, como quem acompanha um coração em reconstrução. O corpo dele era um campo de batalha, entre o que um dia fora e o que tentava ser agora. Havia músculos que antes sustentavam confiança e poder, mas que agora tremiam com o menor esforço. Ele odiava essa versão frágil de si, essa que dependia de outra pessoa para se mover. E ainda assim, quando ela se aproximava para ajudá-lo, algo diferente acontecia. O orgulho se retraía, dando espaço a uma vulnerabilidade sincera, dolorosa, que só ela parecia saber acolher sem julgamentos ou pena. Ela, por sua vez, não era a típica profissional que aceitava ordens sem questionar. Tinha um jeito firme, direto, quase doce na sinceridade. Dizia quando ele exagerava, quando precisava parar, quando o corpo pedia descanso. Isso o irritava e o libertava ao mesmo tempo. Ela era a única pessoa que não tinha medo de confrontá-lo, de lembrá-lo de que renascer não é uma linha reta, mas um processo cheio de quedas. E embora ele nunca admitisse, confiava nela mais do que em qualquer médico que já o atendera. Nos momentos mais difíceis, aqueles em que a dor atingia o limite e ele tentava esconder as lágrimas, ela permanecia perto, mas sem invadir. Ajustava sua postura, posicionava sua mão sobre a dele com um cuidado quase respirado, deixando claro que estava ali, mas que ele continuava no controle. O toque era sempre consentido, sempre suave, sempre necessário. E aos poucos, ele passou a permitir esse cuidado, não como sinal de derrota, mas como gesto de coragem diante da própria fragilidade. Ela também carregava suas sombras. Havia dias em que chegava ao ático com os ombros tensos, como se tivesse enfrentado batalhas invisíveis antes de subir aqueles degraus. Mas bastava vê-lo tentar se levantar sozinho para que sua expressão mudasse. Ele não sabia, mas ela também encontrava força naquela rotina compartilhada, naquele homem quebrado que, sem perceber, ensinava sobre persistência. Em silêncio, ambos se apoiavam, como duas metades que não sabiam ainda que estavam aprendendo a respirar juntas. Com o tempo, a presença dela se tornou mais do que parte da reabilitação. Tornou-se o fio que costurava os dias dele. Era nela que ele pensava quando despertava no meio da noite, sentindo a dor que subia pela coluna. Era a voz dela que lembrava que ele ainda tinha escolha, que ainda havia futuro. E mesmo que nenhum dos dois ousasse nomear o que crescia entre eles, algo profundo se formava. Um vínculo que misturava cuidado, confiança e uma delicada esperança de renascer lado a lado. Ele tinha inimigos, mas nenhum tão implacável quanto a própria memória. O acidente ainda ecoava nele como um trovão que nunca terminava de reverberar. Sempre que fechava os olhos, via o momento exato em que tudo desabou. O clarão, o impacto, a sensação de perder o controle pela primeira vez. Esse passado o perseguia como uma sombra alta demais, sempre colada aos seus passos. Ou melhor, às rodas da cadeira que ele tanto detestava. Era essa sombra que sussurrava que nada voltaria a ser como antes. Além da memória,
Havia o mundo lá fora, esperando que ele voltasse a ser quem fora. A imprensa, os antigos sócios, até a própria família, o pressionava com mensagens frias e expectativas irreais. Cartas, convites para entrevistas, propostas de negócios motivacionais. Todos pareciam querer transformar sua tragédia em espetáculo ou inspiração. Ele rejeitava tudo com uma risada amarga. Para ele, aquilo não era renascimento, era exploração. E cada vez que um desses lembretes chegava, as paredes do ático pareciam se fechar um pouco mais. Mas o antagonista mais concreto tinha nome: Arthur, o meio-irmão que sempre quis ocupar seu lugar. Era discreto, educado, quase gentil por fora, e justamente por isso tão perigoso. Desde o acidente, Arthur vinha pressionando os advogados da família, insinuando que o irmão não tinha mais condições de cuidar da própria fortuna. Insinuava que alguém mais estável deveria assumir as decisões. Ela ouvira partes dessas conversas ao telefone, sempre em sussurros tensos e pausas longas, enquanto ele escondia a raiva por trás de um "depois eu ligo". Arthur tinha aparecido no ático apenas 2 vezes, sempre com presentes caros e comentários sutis que pareciam elogios, mas carregavam veneno. "Você está melhor do que imaginei", dissera uma vez ao analisar a cadeira de rodas, como se fosse uma peça defeituosa. Ela lembrava bem como os dedos dele tremeram depois da visita, como se cada palavra tivesse corroído algo por dentro. Desde então, ele passou a trancar a porta sempre que Arthur surgia no andar do prédio, como se temesse que aquele homem pudesse roubar o pouco que restava intacto. O antagonismo não era apenas financeiro, era emocional. Arthur sempre invejara tudo: o carisma, a força, o talento natural do irmão para liderar. E agora, com ele frágil, parecia saborear a oportunidade de vê-lo diminuído. Era um ataque sutil, cotidiano, que corroía mais que a dor física. Ela notava isso nos dias em que ele ficava calado demais, olhando para a janela como se não soubesse mais quem era sem a vida antiga. Nesses momentos, até o vento parecia carregar o gosto amargo da competição entre irmãos. Para ela, Arthur representava um perigo diferente, não físico, mas psicológico. Um lembrete silencioso de que a luta dele não era só contra o corpo quebrado, mas contra um mundo disposto a apagá-lo antes que ele tivesse chance de renascer. E toda vez que ela o ajudava a se sentar, a mover as pernas, a respirar com menos dor, sentia que também o protegia dessa ameaça invisível. Porque naquele ático, o maior antagonista não era um homem. Era tudo aquilo que tentava convencê-lo de que ele já estava derrotado. Naquela noite, tudo começou com um som quase imperceptível, o estalar seco de algo no corpo dele quando tentou, pela 3ª vez, se erguer sem ajuda. Ela entrou no ático e o encontrou arqueado, o rosto tenso, as mãos agarradas aos lençóis, como se fossem as últimas âncoras de sua dignidade. Ele tentou afastá-la, mas a dor foi mais rápida. Quando ela tocou seu ombro para estabilizá-lo, ele deixou escapar um suspiro que não era só físico, era desistência acumulada. E foi ali que o primeiro grande desvio da rotina aconteceu. Ele segurou o pulso dela com mais força do que pretendia, e o gesto fez o ar entre os dois vibrar. "Não se mexa, ou vai doer mais", murmurou com a voz baixa e quebrada. Ela congelou, não por medo, mas por perceber o desespero escondido naquela frase. Não era um pedido íntimo no sentido comum. Era um clamor por vida, por sentido, por algo que o puxasse de volta do fundo onde vinha se afundando. A respiração dos dois se encontrou, quente, curta, carregada de algo novo. Ela aproximou o rosto devagar, respeitando cada centímetro, esperando o menor sinal de desconforto. Ele não recuou. Pelo contrário, seus ombros relaxaram como se finalmente pudesse admitir que não conseguia mais fingir força. "Eu preciso me sentir vivo", sussurrou ele, desviando o olhar, como quem confessa um pecado. Aquela honestidade inesperada abriu nele uma fissura que ela jamais havia visto. A fragilidade sem defesas, o orgulho desarmado, o homem que implorava para não desaparecer dentro da própria dor. Com cuidado extremo, ela deslizou a mão até a dele, unindo seus dedos num gesto simples com sentido quase sagrado. "Então deixa eu ajudar sem te machucar", respondeu,
num tom que misturava firmeza e ternura. Ele assentiu, e o pequeno movimento pareceu exigir dele mais coragem do que qualquer reunião de negócios no passado. Ela o guiou até a borda da cama, sustentando seu peso com movimentos lentos, precisos, enquanto o corpo dele tremia não só pelo esforço, mas pelo medo de se entregar ao cuidado. Quando finalmente o acomodou na cadeira, ele fechou os olhos por um instante longo, como se estivesse prestes a chorar, mas segurou. A mão dela ainda estava entre as dele, e ela não a retirou. A proximidade era suave, segura, sem pressa. Ele respirou fundo e, quando abriu os olhos, havia neles um brilho diferente, algo entre gratidão e renascimento. "Não me solta", pediu, quase num sussurro perdido. Ela não soltou. Ficou ali, firme, enquanto o mundo dele parecia se reorganizar pela primeira vez em meses. Foi ao levá-lo até a janela que o verdadeiro evento de giro aconteceu. Pela primeira vez desde o acidente, ele conseguiu endireitar a coluna sem gemer. A cidade lá fora parecia pulsar no ritmo desse pequeno milagre. Ele olhou para o próprio reflexo no vidro, não com vergonha, mas com uma surpresa serena, como quem reencontra uma parte esquecida de si. E ao voltar o olhar para ela, algo definitivo se instalou entre os dois. A certeza de que aquele era o início do renascer que ele tanto temia e precisava em igual medida. O dia seguinte amanheceu com um silêncio diferente no ático, quase uma suspensão do ar. Ela entrou devagar, esperando encontrá-lo abatido após o esforço da noite anterior, mas o viu sentado, ainda torto, porém desperto. Ele observava a janela como quem tenta decifrar um enigma próprio. Quando percebeu sua presença, não desviou o olhar, e isso já era um microevento raro. Ela sentiu um leve calor subir pelo peito, uma sensação de que pela primeira vez em muito tempo ele não estava escondido dentro da dor. Ela se aproximou com passos lentos, observando a respiração dele, sempre o melhor termômetro do humor da manhã. O peito dele subia e descia com regularidade incomum, sem o tremor típico. "Dormiu bem?" perguntou com cuidado. Ele hesitou, depois assentiu. Era quase um milagre ouvir aquela confirmação simples. Ela sorriu, e o sorriso pareceu acender algo no rosto dele, como se fosse um convite para tentar mais uma vez. A cadeira de rodas, antes símbolo de derrota, parecia menos ameaçadora naquele instante. Enquanto preparava os equipamentos de fisioterapia, ela sentiu a tensão habitual ser substituída por uma expectativa suave. Ele observava cada movimento dela, não com aquela vigilância desconfiada de antes, mas com uma confiança quase tímida. Quando ela se ajoelhou ao lado dele para ajustar a postura, ele não endureceu os ombros. Pelo contrário, relaxou. Um pequeno gesto, mais significativo. O toque entre eles, ainda cuidadoso, ganhou novo peso emocional, como se cada aproximação agora viesse carregada de uma promessa silenciosa. Ao iniciar os exercícios, ela percebeu que ele tentava antecipar os movimentos, tentando colaborar. Aquilo a surpreendeu. Meses de resistência e agora aquela súbita disposição era quase poética. "Devagar", murmurou ela, acompanhando o ritmo dele. Ele respirou fundo, os músculos tensos, mas firmes. Quando seu esforço começou a dobrar os limites, ela colocou a mão sobre a dele, avisando, pedindo pausa. Ele olhou para o toque, depois para os olhos dela, e atendeu sem lutar. Aquele consentimento manso fez o coração dela acelerar. O clima mudou quando uma rajada de vento entrou pela janela aberta, bagunçando uma mecha do cabelo dela. Ele observou a cena com uma expressão vulnerável, quase encantada. Pela primeira vez, ousou estender a mão para ajeitar a mecha, mas parou no meio do gesto pedindo permissão com o olhar. Ela inclinou apenas um pouco a cabeça, consentindo. O toque foi breve, leve, quase inexistente, e ainda assim, carregado de uma intimidade que fez o ar no ático vibrar. Um microevento simples, porém transformador. O dia avançou com pequenas conquistas. Ele conseguiu sustentar o próprio peso por alguns segundos a mais. Conseguiu mover a perna direita com menos dor. Conseguiu pedir uma pausa antes de ultrapassar o limite, algo que nunca fazia. Ela o observava com orgulho silencioso, sentindo cada progresso como se fosse também seu. E era.
Eles já haviam construído uma parceria que ia além da função profissional. Era feita de coragem dividida, quedas compartilhadas e respirações sincronizadas nos momentos mais difíceis. Quando ela trouxe água, ele segurou o copo com firmeza surpreendente. Eu pensava que nada disso importava mais, murmurou. Ela se sentou ao lado dele, não em pé, não acima, igualando alturas, deixando claro que caminhar juntos, mesmo sem andar, era possível. Importa porque você ainda está aqui, disse ela, num tom que saía mais íntimo do que pretendia. Ele desviou o olhar para a janela como se precisasse de um segundo para absorver aquilo. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas cheio de significado. À tarde, o irmão Arthur apareceu no prédio e o ambiente mudou. Ela percebeu primeiro. O corpo dele ficou rígido, a respiração curta, a tensão subindo como uma maré pesada. Ele pediu que fechasse parcialmente a porta do ático, algo que raramente fazia. A sombra do medo, não de dor, mas de humilhação, atravessou seus olhos. Ela não fez perguntas, apenas permaneceu ao lado dele, deixando que sua presença fosse âncora. Foi então que ele murmurou: "Eu não quero que ele me veja assim." E isso revelou uma dor mais profunda que qualquer lesão física. A visita de Arthur durou pouco, mas deixou rastros. Ele bateu na porta, insistiu para entrar, mas o silêncio lá dentro foi resposta suficiente. Ela percebeu como a mão dele buscou a dela, sem perceber, quase automática. Não era um pedido explícito. Era um reflexo de sobrevivência emocional. Ela entrelaçou seus dedos aos dele com cuidado e permaneceu firme até que os passos distantes de Arthur ecoaram longe no corredor. O suspiro que ele soltou depois não era alívio. Era a exaustão de uma guerra invisível. Quando finalmente retomaram os exercícios, ele já não tinha a mesma força física, mas havia algo novo em sua postura: determinação. "Eu quero ficar de pé de novo", disse, pela primeira vez sem amargura. Aquela frase era mais que objetivo. Era a declaração de renascimento. Ela segurou sua cintura, posicionou suas mãos e juntos avançaram 1 centímetro por vez. Ele tremeu, quase caiu, mas não desistiu. O suor escorria pelo rosto, misturando dor e esperança, e ela, com o coração acelerado, sentiu que aquele era um momento que marcaria tudo dali em diante. O treinamento terminou com ele exausto, mas diferente. Os olhos tinham uma luz que ela nunca tinha visto. Ele pediu para permanecer sentado perto da janela, respirando o vento frio. Ela ficou ao lado, em silêncio, só observando. Em determinado momento, ele tocou a borda da cadeira com um gesto quase simbólico, como quem sela um pacto com o próprio corpo. "Não quero que isso me defina", disse. Ela inclinou a cabeça, respeitando a profundidade daquela frase. Sabia que estava testemunhando uma revolução íntima. Quando ela foi guardar os equipamentos, ele a chamou pelo nome, algo que raramente fazia. O som saiu rouco, carregado de emoção. "Obrigado, por ontem e por hoje." Ela respirou fundo antes de virar. O olhar dele estava despido, honesto, sem muralhas. "Eu estou aqui", respondeu. Não prometeu milagres, não usou frases motivacionais, apenas disse a verdade. Ele sorriu, pequeno, quase imperceptível, mas real, e aquele sorriso tinha peso de vitória. Ao final do dia, quando ela o apoiou para transferi-lo de volta à cama, o corpo dele relaxou como nunca. Ele não lutou, não tentou apressar o processo, não mascarou a dor, apenas confiou. A mão dela deslizou pelas costas dele com cuidado, e ele correspondeu inclinando levemente a cabeça, quase encostando na dela, sempre com consentimento silencioso. Era um gesto sutil, mas cheio de ternura, como se ele estivesse descobrindo um afeto novo, mais profundo que orgulho ou necessidade. A noite caiu, trazendo um clima de quietude rara. A luz da cidade riscava o rosto dele com tons dourados, revelando uma paz que não existia ali há meses. Ela ficou observando por alguns segundos antes de se despedir. Ele não pediu que ficasse, mas também não quis que ela fosse. "Volta amanhã?" perguntou, com um fio de esperança evidente. "Sempre", respondeu ela, num sussurro que parecia promessa. Esse pequeno diálogo, simples e despretensioso, selou algo entre eles, a certeza de que o renascer dele já havia começado. Quando ela saiu,
O ático não parecia mais o mesmo. Ele respirou fundo, sentindo o eco dos progressos do dia, e permitiu-se imaginar um futuro, ainda nebuloso, mas possível. Do lado de fora, descendo as escadas, ela levou consigo a sensação de que algo estava prestes a mudar de forma definitiva. Ambos, separados por alguns degraus, carregavam o mesmo pensamento sem saber. Aquele vínculo, nascido da dor e do cuidado, estava prestes a se transformar em algo maior, mais luminoso, mais vivo do que qualquer um ousara admitir. A tempestade começou por dentro antes de aparecer no céu. Ele acordou no meio da madrugada com uma dor que não vinha do corpo, mas de uma notícia deixada em seu celular. Arthur havia avançado com o processo para declará-lo incapaz. O documento estava ali, frio, cruel, dizendo que ele não tinha condições de gerir a própria vida. Quando ela entrou no ático pela manhã, encontrou-o com o rosto pálido, os olhos perdidos e uma respiração curta demais. Foi a primeira vez que ela o viu verdadeiramente quebrado. Ela se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos com cuidado, pedindo que respirasse com ela. Ele tentou, mas o desespero era maior. "Ele quer acabar comigo", murmurou, a voz falhando como um vidro prestes a partir. Ela sentiu o coração apertar, não pela ameaça legal, mas pelo medo profundo de que ele voltasse para aquele lugar mental onde não acreditava em si. Ela o puxou para mais perto, aproximando suas testas, e pediu que olhasse apenas para ela, não para as sombras que Arthur criava. Foi então que, num impulso tenso e desesperado, ele tentou levantar-se sozinho. As mãos dele tremiam, os músculos endureceram, e antes que ela pudesse impedi-lo, ele já estava tentando sustentar o peso nas pernas quase inertes. Ela correu para ampará-lo, segurando sua cintura com firmeza, sentindo o corpo dele vacilar. Ele não queria cair. Era a única coisa que repetia. "Eu não vou dar isso para ele", sussurrou. O esforço o fez suar, tremer, quase desmaiar, mas ele se manteve de pé por segundos que pareceram eternos. Ela o segurava como quem segura alguém no limite entre o abismo e a salvação. O corpo dele encostou no dela por necessidade, nunca por impulso. Ainda assim, havia algo profundamente íntimo naquele momento. Ele respirava rápido demais, o peito colado ao dela, e ela murmurava instruções baixas para que não se machucasse. Quando ele finalmente perdeu as forças, ela o guiou de volta para a cadeira, descendo com ele centímetro por centímetro, como quem segura um vaso de cristal prestes a se espatifar. Sentado exausto, ele deixou cair a cabeça sobre as mãos. "Eu não consigo", repetiu, e cada palavra parecia arrancar pedaços dele. Ela se ajoelhou novamente, tocando suavemente seu rosto, apenas quando ele permitiu com um leve movimento de inclinação. "Você conseguiu ficar de pé, sozinho, por segundos. Isso é força, não fraqueza." Ele levantou o olhar, e nos olhos havia um brilho de angústia misturado à esperança, como se estivesse finalmente acreditando que talvez, apenas talvez, ainda pudesse renascer. A tensão aumentou quando o interfone tocou. Arthur estava no prédio. Ele olhou em volta, desesperado, como um animal encurralado. Ela se levantou e trancou a porta, colocando-se entre ele e qualquer ameaça externa. O corpo dele tremia, mas não era só medo. Era indignação. Era vontade de lutar. Pela primeira vez ele pediu: "Fica comigo, não vá embora." Ela assentiu com firmeza, sentando ao lado dele, segurando sua mão com a força exata que ele precisava para não desmoronar completamente. Os passos no corredor ecoaram e o som fez o coração dele disparar. Ela aproximou o rosto, sussurrando para que respirasse com ela, guiando-o de volta ao presente. Ele fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia uma decisão tomada. "Eu não vou deixar ele me destruir." A frase saiu baixa, rouca, mas firme como nunca antes. Era o clímax de tudo o que estavam construindo. O instante em que ele escolhia não ser vítima, mas protagonista da própria história. Foi então que, num gesto inesperado, ele segurou o rosto dela com cuidado, perguntando com os olhos se podia se aproximar. Ela consentiu com um leve movimento e ele encostou a testa na dela, respirando fundo, como se aquele contato fosse o ponto de renascimento que faltava. Não havia desejo carnal, havia entrega, respeito,
um vínculo que se solidificava no calor da respiração compartilhada. A emoção era tão densa que o ático inteiro parecia silenciar para ouvir o coração dele voltar a bater com força. Se eu cair de novo, você me ajuda a levantar? Ele perguntou isso não sobre as pernas, mas sobre a vida. Ela sorriu, os olhos brilhando, e respondeu: sempre. Era a promessa que ele precisava para enfrentar o irmão, a dor, o passado e a si mesmo. Se você está sentindo essa virada junto com eles, se inscreva agora no canal e conta nos comentários. Você já viveu um momento que mudou tudo de uma vez? Quando Arthur finalmente foi embora, o silêncio que ficou no ático não era mais o mesmo de antes. Era um silêncio carregado de decisão, como se o ar tivesse absorvido a coragem recém-nascida dele. Ela observou enquanto ele respirava fundo, tentando reorganizar o próprio mundo. A insegurança ainda estava ali, mas algo novo brilhava por baixo: determinação. Ele ergueu o olhar e pediu que o ajudasse a vestir uma camisa mais formal. Não era vaidade, era preparação. Era a primeira ação concreta de alguém disposto a recuperar a própria vida. Ela o ajudou a abotoar a camisa com movimentos lentos e conscientes. Cada botão parecia selar um pedaço de dignidade devolvida. Ele tremia, mas não de dor. Era a antecipação de enfrentar tudo o que o esmagava. Ao ajustar a gola, seus dedos roçaram a pele dele, e ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, consentindo aquele toque que trazia segurança. Quando abriu os olhos novamente, havia uma firmeza renovada. Ele pediu que o posicionasse perto da mesa onde guardava documentos, e ela entendeu que era hora de lutar. Durante horas, trabalharam lado a lado. Ela organizava papéis, ajudava a segurar objetos, lia parágrafos complicados em voz clara, enquanto ele assinava o que precisava com mãos que tremiam, mas não recuavam. A cada assinatura, parecia que uma peça de si era recuperada. O renascer dele tinha forma, tinha peso, tinha consequências. Em determinado momento, ele parou e a observou com gratidão profunda, quase reverente. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Ela desviou o olhar para esconder a emoção, mas seu sorriso denunciava tudo. Mais tarde, veio o momento mais difícil: tentar ficar de pé novamente. Ele pediu com voz firme que ela o ajudasse, mas apenas até certo ponto. Queria sentir o corpo responder por si. Ela ajustou suas pernas, posicionou suas mãos na cintura dele e esperou. Ele inspirou fundo, reuniu força e começou a erguer o próprio peso. O corpo vacilou, a perna direita falhou, mas ela estava ali, guiando sem dominar, sustentando sem tirar a autonomia. Quando ele finalmente conseguiu se manter ereto por quase 10 segundos, uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto dele. O impacto daquele pequeno milagre foi maior do que qualquer progresso anterior. Ele ria e chorava ao mesmo tempo, sem conseguir decidir qual emoção cabia naquele instante. Ela passou o braço por trás dele, sempre pedindo permissão com o olhar antes de qualquer movimento. Ele aceitou, apoiando parte do próprio peso nela, mas não como dependente, como parceiro. Caminharam alguns passos tortos pelo ático, cada centímetro marcado por esforço e esperança. Era a primeira vez, desde o acidente, que o corpo dele avançava sem medo de cair. Quando o dia terminou, ele estava exausto, mas transformado. Ao se sentar novamente na cadeira, colocou a mão sobre a dela e disse com voz baixa e firme: "Hoje eu renasci, e foi porque você acreditou em mim antes de eu acreditar." Ela apertou sua mão com cuidado, sentindo o coração aquecer. Não respondeu com palavras. Apenas ficou ali, presente, cheia de uma ternura que restaurava o que o mundo tentou destruir nele. O desenlace daquela luta não era grandioso, era humano, íntimo e profundamente merecido. Naquela noite, quando o ático mergulhou na penumbra suave das luzes da cidade, ele permaneceu em silêncio por longos minutos, observando o próprio reflexo no vidro. Não era mais o homem destruído que evitava espelhos. Era alguém em reconstrução, alguém que aceitava que renascer exige coragem para olhar o que sobrou e o que ainda pode florescer. Ela ficou ao seu lado, sem tocar, apenas respirando no mesmo ritmo, como se juntos sustentassem o mesmo fio invisível que os mantinha firmes. A paz ali não era ausência de dor, mas presença de sentido. Ele virou o rosto para ela e, pela primeira vez,
Não falou de limites, nem de medo, nem de derrotas. Falou de futuro. Disse que queria reaprender a andar, a viver e até a confiar. Não porque alguém exigia isso dele, mas porque finalmente acreditava que merecia. Ela ouviu em silêncio, deixando que cada palavra encontrasse o espaço certo dentro dela. Quando ele estendeu a mão pedindo permissão para segurá-la, ela consentiu com um leve gesto. Aquele toque simples, seguro, selava não um romance acelerado, mas uma jornada de cura compartilhada. Ao se despedirem, ele a acompanhou até a porta com a cadeira, manobrando sozinho com movimentos mais firmes que nos dias anteriores. "Obrigado por não desistir de mim", murmurou, com a voz baixa, cheia de verdade. Ela sorriu, tocando seu ombro apenas quando ele permitiu. "Você não renasceu por minha causa. Renasceu porque decidiu se levantar." Ele baixou a cabeça, emocionado, entendendo que aquela frase era a chave final da própria reconstrução. O corredor, antes frio, agora parecia acolher o eco de um novo começo. Quando ela desceu as escadas e ele voltou ao centro do ático, a cidade brilhava para ambos, como se desse sua bênção silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o corpo cansado, mas carregado de esperança. Ela, do lado de fora, caminhou sabendo que acompanharia cada passo dessa jornada. Não por obrigação, mas por escolha. E se você acredita que o amor verdadeiro nasce do cuidado e da coragem, escreva renascer nos comentários.